Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje o projeto que eu tô prometendo para vocês, a papoula vermelha, e essa é uma série que eu vou começar com vocês, uma série de vídeos de flores vermelhas, né? Então nós vamos trabalhar várias flores em vermelho. Quem me conhece já sabe que eu não gosto de enrolar muito para começar os vídeos, os recados vão ser dados no meio do caminho. Então, vamos começar. Esse é o nosso projeto de hoje. Eu espero que vocês gostem. Então, vou começar com vocês. Eu deixei aqui, como eu sempre faço, eu adianto o trabalho todo e depois eu deixo alguns itens para pintar com vocês, né? Os itens mais importantes. Então, eu vou pintar esse botão e essa papoula. Começando com o botão, nós vamos usar o verde pistache primeiro. Eu já adiantei aqui o miolinho, porque o miolinho não tem segredo. Então, eu fiz metade dele vermelho e a outra metade dele com púrpura e vinho, tá? Não tem muito segredo nisso aqui, não. Então, vamos lá. Eu vou preencher ele agora com o verde pistache. Ele é bem facinho de fazer, mas como muitas pessoas gostam de acompanhar, né? Tem muitas iniciantes que gostam da aula bem detalhada, então eu trouxe pra gente fazer juntas, para não ficar nenhuma dúvida. Tá? Então, eu preencho primeiro com o verde pistache. E depois eu vou vir fazendo as sombras com o verde oliva. Deixa eu só trocar o pincel, que esse pincel aqui tá um pouquinho grande para esse trabalho aqui. Esse aqui acho que vai ficar melhor. Eu sempre tenho mania de tirar o excesso aqui. Então, olha, eu vou escurecer um pouco aqui nessa parte de baixo. Muitos do detalhe da sombra a gente só vai conseguir fazer depois que essa tinta secar. Mas eu vou adiantar aqui com vocês. Aí a gente vem para a papoula aberta e depois nós retornamos para fazer os detalhes. Então, ó, eu escureço um pouquinho aqui na lateral. E aqui, olha, que ele tem um abertinho. Tá? Então é isso. Vamos deixar ele secando aqui. E vamos para a papoula aberta. Depois a gente volta para intensificar essa sombra e fazer o restante dos detalhes. Ele é bem facinho. A papoula aberta, eu usei o vermelho tomate, o vermelho natal, o púrpura, o vinho, o pitaia. Eu acho, por enquanto, pra gente começar é só. O amarelo limão pro miolinho, nós vamos fazer primeiro esse miolinho. Pra fazer ele, o amarelo limão e o amarelo bebê. A gente começa com essas duas cores, tá? Então, primeiro com o amarelo limão, eu comecei aqui porque eu ia fazer esse miolinho e deixar esse do lado de cá para fazer com vocês. Mas eu lembrei que aqui o posicionamento da câmera fica melhor. Então, eu deixei ele iniciado. Mas, vamos começar tudo de novo. Primeiro eu coloco o amarelo limão. Depois, com o amarelo bebê. O amarelo bebê eu não achei da Acrylex aqui na minha cidade, então eu comprei o da Trucolors. E o da Trucolors é o Vanilla. A Trucolors é uma excelente tinta também, mas ela é um pouco mais cara aqui pra mim. Então, eu acabo sempre optando em não existia. Aqui na minha cidade não existia a Trucolors. Agora que ela tá chegando aqui. Então, eu sempre usei
a da Acrylex mesmo, que era mais fácil, que é o que eu encontrava aqui nas lojas para comprar. Mas nada impede que a gente de vez em quando pegue uma cor ou outra, né? E use. Não vai fazer diferença nenhuma no trabalho. Olha, então eu preenchi metade aqui com verde limão, a outra metade com amarelo bebê. Agora eu vou vir com o siena natural e eu vou fazer esses detalhezinhos aqui. Deixa eu lavar meu pincel aqui. Para fazer esses detalhes, parece complicado, mas não é não, tá? A gente vai fazer de uma forma bem simples para vocês conseguirem ver. Olha, eu molho meu pincel com a tinta de um lado só do pincel, tiro o excesso. E agora eu vou fazer pequenas voltinhas, ó. Arredondadinhas. Aonde eu acabei essa, eu pego a outra. Eu vou limpar o pincel, vou tirar o excesso e eu dou uma esfumada aqui pra baixo. Acabou aqui, eu vou fazer uma meia luazinha aqui pra cá. E a mesma coisa aqui. Aqui, vocês sigam o movimento, tá? Como ele é arredondado, então nós não vamos puxar reto, vamos puxar convergindo aqui pro centro, aqui pra baixo e aqui pro lado. Vou escurecer a lateral aqui também, um pouquinho. E já está adiantado. Essa partezinha de cima aqui, no centro, eu vou fazer uma pintinha com o vinho. E aí eu uso o pincel fininho. Porque ele é bem escurinho aqui. Aí pode ser o vinho, pode ser o preto, pode ser o marrom. Como o vinho já tá mais fácil aqui, aqui não vai fazer diferença, tá? E agora, nós vamos definir essas voltinhas aqui. É como se fosse um caracolzinho. Então, eu vou usar o palha. E isso nós vamos ter que fazer em várias etapas, tá? Então, eu tô fazendo a primeira etapa aqui com vocês, mas depois nós vamos ter que voltar. Olha, como que eu defino? Ele não é retinho, ele é meio curvadinho. Então, eu vou vir do centro até essa ponta, do centro até essa pontinha e assim por diante. Então, olha, eu começo aqui e ele não é, como eu disse, certinho. Ele faz como se fosse uma minhoquinha. Então, é só unir esse pontinho central a essas pontas que nós fizemos. Aqui, eu vou puxar pra cá, pra cima, chegando naquela de lá. E aqui a gente pode morrer nesse ponto aqui. Feito isso, com um pincel fininho também, nós vamos escurecer uma linha bem fininha, bem pertinho dessa minhoquinha que nós fizemos aqui. Esse miolo da papoula, ele é bem diferenciado, ele é muito bonito. Então, vale a pena trabalhar com bastante cuidado, com bastante carinho, porque ele é bem diferenciado de todas as outras flores. E é o que dá a beleza na flor também, né? Bom,
eu sou suspeita, porque a natureza para mim ela é maravilhosa. Então eu observo cada detalhe, que a criação é perfeita. Olha, então depois que eu coloquei aqui, bem delicadinho, tá? Se a tinta de vocês estiver grossa, vocês diluam com aquarela silk, mas façam bem fininho. Então, vou deixar secar aqui. Vou pegar o amarelo bebê novamente. Nós ainda vamos voltar aqui dando outros detalhes, tá? Mas por enquanto precisa que esteja mais seco. Eu vou intensificar aqui, ó, alguns pontos. Aqui para ele ficar mais gordinho. Enquanto seca, vamos à parte das pétalas. Para fazer as pétalas, nós vamos começar com o vinho e o pitaia. Então, primeiro o vinho. Enquanto eu tô falando aqui, tô procurando um pincel melhor pra gente poder fazer essa parte aqui. O pincel, eu sempre digo, eu não costumo passar o pincel que eu tô usando. Olha, esse aqui não tem nem número mais, de tão velho que tá. Mas vocês trabalhem com o pincel que vocês se adaptem melhor. Não vai fazer diferença aqui o tamanho do pincel, o número dele para poder a gente executar o trabalho. Então, vocês veem qual que vocês se adaptam melhor. Se for um menorzinho, façam com menorzinho, não tem problema nenhum. Então, primeiro nós vamos começar dessas pétalas que estão aqui por cima. Então, eu vou fazer o contorno nesse miolinho aqui que nós fizemos, com o vinho. Aqui eu vou pegar um pouquinho da minha mistura. A mistura que eu uso é o clareador diluído com água. Uma proporção de 2 partes de clareador para 1 de água. Eu vou molhar só um pouquinho, porque eu não quero que isso aqui seque, para não ficar marca. Então, por isso que eu vou usar um pouquinho do clareador aqui. Agora, com pitaia, olha, eu vou vir fazendo movimentos de dentro para fora. E aqui, essa hora, eu preciso seguir o movimento das pétalas, tá? Então, olha, a pétala da papoula, elas são todas fechadas, elas não são aquelas pétalas abertas, com exceção dessas aqui de baixo, que às vezes elas caem bastante para baixo. Essas de cima, elas são todas fechadinhas. Então, nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Não vamos fazer um movimento pra cá, como a gente faz na pétala da rosa, porque senão vai dar a impressão de que ela está aberta, caída. E eu quero que dê a impressão que ela esteja fechada. Então, olha, nós vamos seguir esse movimento aqui. Pode pegar um pouquinho do vinho também. Escurecer aqui. Aqui é a mesma coisa, olha, aqui reto e aqui nós vamos fazer esse movimento para dentro. Vou pegar um pouquinho do vinho. Vou escurecer essa base aqui para tirar essa marca também que ficou um pouco. Aqui, essa, a mesma coisa, eu não vou fazer pra lá, eu vou fazer pra cá. E aqui,
pra dentro também. Um pouquinho de vinho aqui, olha. E vamos respeitar aqui, ó, o movimento que eu falei pra vocês. Agora, eu vou vir com o vermelho tomate. Deixa só eu encher aqui a minha tampinha com a tinta. O vermelho tomate eu vou pegar do centro pra cá. E vou entrando com o vermelho tomate nesse vinho e nesse pitaia. Olha, prestem atenção, eu coloco a tinta e aqui eu levanto o pincel, porque eu não quero preencher com vermelho até embaixo. Eu quero que continue aparecendo o vinho e o pitaia. Então, ó, pincel bem leve. Vamos preenchendo. Façam por partes para que essa tinta de baixo não seque, que não tem problema que fique um pouco marcado, porque ela realmente tem essas marcas. Mas para que a gente consiga misturar uma tinta na outra, senão a gente não consegue, tá? Um pouquinho do vinho. Fazendo movimentos ao contrário. E aí é mais observação de trabalho agora. Vocês veem aonde que coloca um pouquinho mais de vinho, aonde precisa, aonde não precisa. E agora, com o vermelho Natal, nós vamos completar essas pétalas. Então, agora eu vou pegar aqui, vou preencher aonde nós não colocamos ainda nada de tinta. Então, eu vou vir de fora para dentro agora, entrando no vermelho tomate. Eu acho que a câmera tá balançando um pouquinho, por causa do ventilador que tá aqui em cima. Como minha câmera fica suspensa, o vento tá balançando o suporte. Olha, eu deposito a tinta com o pincel deitado, depois eu levanto ele para entrar com a tinta nesse vermelho tomate. Porque dessa forma eu consigo integrar uma cor na outra, mas de maneira suave, porque eu quero que fique esses riscos, porque a papoula tem esses riscos. Aqui é a mesma coisa, nós vamos preencher com o vinho. E respeitando o movimento, ó, aqui pra cima. Limpei o meu pincel. Vou pegar o pitaia um pouquinho. Vou lavar o pincel agora. E vou vir com o vermelho tomate e o vermelho Natal, do mesmo jeito.
primeiro vermelho tomate. Lembre sempre de preencher bem a trama para não ficar aparecendo a trama embaixo. Algumas tintas, depois que a gente coloca, o tecido suga, principalmente a sacaria. Então, é preciso que a gente volte e deposite mais tinta. Limpa o pincel. E agora o vermelho Natal. Não precisa que essas beiradas fiquem muito certinhas. A papoula, ela é toda emboladinha, a folha, as pétalas dela. Então, ela vai formando ondinhas, tá? Então, a gente não precisa se preocupar. Nenhuma flor, na verdade, é muito retinho. Isso faz diferença na hora de dar o resultado dela ficar mais parecida com a papoula realista, né? Ó, espalhem bem. Se tiver alguma marquinha, deixa eu pegar um pincel menor aqui, que eu vou colocar um pouquinho mais de vinho aqui. E vou começar a fazer umas nervurinhas mais aparentes agora. Não sei se é bem nervura, né? Porque isso aqui é uma cor que ela tem no centro da papoula vermelha. Ela não é toda avermelhada. Então, não é nervura que fala, mas faltou a palavra aqui agora. Pra quem já me acompanha aqui, sabe que depois do Covid faltam algumas palavras. Mas eu acho que dá pra vocês entenderem aqui. Olha, aqui tem a divisão de uma pétala para outra pétala. Então, vamos demarcar com esse vinho aqui, ó, escurecendo a parte de baixo. Quem ainda não tá inscrito no canal, se inscreva no canal se estiver gostando da aula. Deixa um joinha, né? É importante para mim ter esse feedback de vocês. Como eu digo assim, demanda um tempo para eu vir aqui gravar essa aula para vocês. É todo um processo que eu tenho que conciliar com o meu dia a dia. Então, para mim é importante saber se vocês estão gostando, o que vocês estão achando da aula. Porque ninguém gosta de ter um trabalho à toa, né? Todo mundo precisa de um retorno das pessoas que estão recebendo. E a única forma que eu tenho de receber esse retorno de vocês é vocês deixando o joinha, se inscrevendo no canal, deixando um comentário. Olha, aqui eu tô só dando alguns retoques aqui aonde tá faltando tinta. Como eu disse, o tecido suga. Então, em alguns locais aqui eu tô percebendo que tá sem tinta e tô vindo com o pitaia e o vinho novamente. Bom, pra mim já tá legal aqui. Eu vou só dar uma paradinha aqui, diminuir esse ventilador pra parar de balançar a câmera. Prontinho, então, de volta. É rápido. Se der para editar, isso vai sumir. Se não der, vai ficar aí eu indo desligar o ventilador. Mas assim, eu acho que vocês entendem, né? O processo. Olha, vamos fazer essas de baixo primeiro, enquanto aqui em cima tá secando, né? Porque nós vamos fazer outros detalhes aqui depois, novamente. Vamos fazer essa de baixo primeiro. Então, a mesma coisa, tá? Eu vou contornar esse copinho das pétalas de cima com o vinho, mas nessa hora aqui,
eu não vou puxar o vinho muito para baixo, porque como é a pétala de baixo, ele não tem tanto... Gente, eu vou toda hora trocando de pincel, porque eu não consigo alguns efeitos com alguns, então eu pego outro. Ele não vem tanto para dentro da pétala, então vamos puxar bem pouquinho aqui, esfumando para que a gente consiga depois entrar com o vermelho. Agora vamos vir com o vermelho tomate. E do mesmo jeito, nós vamos trabalhar do mesmo jeito a pétala. Olha, vocês podem ir fazendo assim, ou vocês podem ir fazendo um zigue-zague. Vão completando onde está faltando tinta. Não deixem o trabalho de vocês com espaço sem tinta, é muito feio. Depois que eu vim com vermelho tomate, eu venho com vermelho natal. O processo da pintura dessas pétalas é o mesmo, não tem segredo. Então, os detalhes depois que a gente vai dando nelas é que vai fazendo os efeitos que a gente quer. Olha, aqui o movimento também, vocês percebam, aqui eu fiz pra cá, aqui pro centro e agora pra cá. Pra dentro, sempre convergindo pro meio. Bom, essa já tá preenchida. Eu vou pegar um pouquinho do vinho. E só vou completar aqui. Dar pequenas puxadinhas para ele ficar mais intenso, tá? Em alguns locais, mas é bem pouquinho. Agora de cá. A mesma coisa. Vamos, vinho. Podemos colocar um pouquinho do pitaia. Trocar o pincel. Pegar mais um pouquinho do vinho. Quem não tá inscrito ainda, quem ainda não entrou no grupo do Telegram, eu deixo os riscos lá, a lista de cores, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. E eu queria saber de vocês, me falem aí se vocês preferem o grupo no Telegram ou preferem o grupo no WhatsApp. Agora eu tô com vermelho tomate aqui. Vamos continuar conversando. O grupo no Telegram eu prefiro porque os arquivos não vão sendo armazenados no celular. Então, como é um grupo para envio de arquivo, né, que são os riscos, a lista de cores, eu optei pelo Telegram. Mas eu sei que talvez muita gente não tenha. Então, eu queria que vocês deixassem aqui para mim nos comentários se vocês preferem o grupo no Telegram mesmo, para que não ocupe muito espaço no celular de vocês, ou se mesmo ocupando espaço, vocês preferem trabalhar com o WhatsApp. E aí, de acordo com a resposta de vocês, eu abro ou não um grupo no WhatsApp para que eu possa enviar o material para vocês.
Olha, agora aqui eu tô com vermelho Natal, repetindo todo o processo. Então, falem pra mim aí o que que vocês preferem, né? Porque vocês é que mandam aqui, né? Que vocês é que tem que ter a facilidade de receber o conteúdo. Eu tô aqui pra ajudar, então eu tenho que ajudar de uma forma que seja fácil pra vocês também. Bom, eu acho assim, né? Olha, um pouquinho do vinho. Eu vou fazer a mesma coisa. Então comentem aqui pra mim, né? Depois que vocês deixarem o joinha de vocês no vídeo aí, já vai lá nos comentários, já deixa pra mim o que vocês preferem. Olha, aqui tá pronta. Vamos fazer essa de cima aqui agora. Essa de cima, nós vamos vir só, por enquanto, só com o vermelho tomate e o vermelho Natal, tá? Por enquanto eu vou trabalhar só com essas duas cores. Depois é que eu vou vir com o vinho, porque eu não quero o vinho muito escuro nessa parte aqui. Então, eu não vou entrar com ele primeiro. Quando eu quero que uma cor fique mais forte no trabalho, eu coloco ela no tecido branco puro. Quando eu quero que ela fique um pouco mais suave, eu deposito ela em cima de outra cor. Então, primeiro eu vou colocar o vermelho vivo. Vermelho vivo não, desculpa, vermelho tomate. Para depois vir com o vinho. Porque aqui, essas são pétalas que estão viradas assim, como eu disse, se der eu vou colocar o retrato da papoula aqui, né? Se eu conseguir fazer uma edição legal, eu vou colocar a foto da papoula, ela é toda fechadinha. Então, isso são pétalas que estão fechando. Então, essa parte aqui não é tão escura. Então, não tem necessidade aqui de nós colocarmos o vinho. Puro aqui, tá? Depositei o vermelho. Aqui eu tô colocando, preenchendo alguns lugares que eu tô vendo que já tá faltando tinta. Que o tecido já sugou. Então, já vou completando aqui, ó. Que ele já vai secando pra gente depois fazer o restante do trabalho. Agora eu venho com o vermelho Natal. Vou preencher esse restante aqui. Olha o movimento, novamente, tá? Aqui, olha, eu vim pra cá e pra baixo. É como se eu estivesse fazendo umas vírgulas, convergindo pro centro dela. Então, olha, mesma coisa aqui, ó. E aí, aqui eu vou puxar reto, porque aqui é uma divisão de pétala. Gente, tem tanta luz aqui e mesmo assim eu ainda acho que está escuro. A idade vai chegando, né? E tudo vai ficando difícil, até a visão. Depois de tudo preenchidinho, aí sim nós vamos vir com o vinho, tá? Pra fazer alguns detalhes. Então, deixa eu trocar o meu pincel aqui. Tem um pincel que tava quebradinho aqui, eu emendei. Os meus pincéis são todos bem velhinhos. Gente, pincel é uma coisa que dura muito. Olha, eu peguei o vinho e aqui eu vou fazer a divisão. São duas pétalas aqui, tá? Então, ó, eu vou delimitar a separação de uma e de outra. Aqui eu vou depositar um pouquinho do vinho aqui, mas é bem pouquinho. E ó, também vou trabalhando uns puxadinhos pra cima.
Vocês estão vendo a diferença quando a gente coloca o vinho antes e o vinho depois? Faz muita diferença na tonalidade da cor que vai ficar no trabalho. Como eu disse, a papoula é toda grumadinha, né? Ela é toda amassadinha. Então, ela vai ter vários efeitos aqui de profundidades. Inclusive, vamos começar a fazer alguns efeitos de profundidade nessas de cima, tá? Enquanto essa aqui seca um pouco, nós vamos pegar o púrpura. Olha, e vamos depositar ele em alguns locais. Para iniciar uma profundidade aqui na pétala em alguns locais. Depois nós vamos vir com vinho também, mas eu prefiro depositar o púrpura primeiro, porque dá um efeito diferente do que eu vi só com vinho. Essas profundidades vocês coloquem, tem uns pelinhos aqui, a gosto. Não tem, olha, coloque aqui, coloque ali. Eu não gosto de trabalhar dessa forma, determinando locais. Eu acho que vocês precisam olhar e ver aonde vocês querem cada coisa, porque a aparência do trabalho vai agradar vocês. Então, aqui não vai fazer diferença. Olha, coloca aqui, coloca ali, não vai fazer diferença nenhuma. Se for algum local que faça diferença, eu aviso. Mas se não, vocês podem fazer com menos profundidade, com mais profundidade. Olha aqui. Aqui faz diferença, eu tô colocando o vinho. Eu quero fazer como se fosse uma dobrinha, tá? Então, eu coloco um pouquinho do vinho aqui. Sempre que tiver, ó, essas entradinhas, a gente pode fazer isso, porque aí dá a impressão de dobra. Agora, aonde eu coloquei o púrpura, eu vou vir colocando um pouquinho do vinho. Bem pouquinho, tá, gente? Não é pra fazer um buraco na pétala. A impressão não é que tenha um buraco, é que tenha uma dobra. Então, vou vir novamente com o vinho aqui, ó. Escurecendo alguns locais. E se vocês tiverem ouvido um barulho ao fundo aí, é meu filho mexendo na geladeira aqui. É um dia inteiro. Quem tem filho menino aí deve saber, né? Que menino é o dia inteiro procurando geladeira. Olha, mais um pouquinho do vinho. Aqui, tá sentindo. Olha aqui o púrpura. E aí vocês vão trabalhando, tá? Isso aqui é, como eu disse, é a gosto. Vão trabalhando com as cores. O ideal é que esteja mais seca para que a cor de cima pegue, porque senão ela vai misturar no vermelho de baixo e não vai ficar com o aspecto de profundidade que nós queremos. Pra mim aqui, olha, eu acho que já tá legal, alguns lugares que eu trabalhei. Vou vir agora nessa parte aqui. E aonde eu coloquei o vinho, eu tô vindo com púrpura. Prontinho. Feito isso, trabalhamos toda a parte de profundidade, de sombra. Nós vamos vir agora com a parte de luz. Para isso, eu só tampando umas tintas aqui. Para variar, eu tampei errado. Coloquei o vinho
no púrpura. Vou deixar aberto. Gente, vocês evitem, tá? Eu vivo fazendo isso, mas evitem colocar a tampa na tinta errada, porque ela fica contaminada. Olha, tá vendo? Aqui ela tá toda com púrpura, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar todo esse excesso de púrpura que ficou aqui no vinho, ó, na tampinha do vinho, para que ele continue vinho, né? Porque o púrpura aqui misturado, olha, não vai mais ser o vinho puro. O ideal seria eu pegar isso aqui, deixa eu tirar um gruminho que tá aqui, e lavar essa tampinha aqui para tirar essa tinta que tava aqui. Mas como eu tô aqui dando aula para vocês, né, eu não vou levantar agora para lavar, eu vou só tirar assim mesmo e vou tampar no vidro certo, no vinho. Então, quando isso acontecer, porque acontece muito comigo aqui, eu acho que vocês já devem ter visto, percebido, né, que olhando aqui, falando com vocês, eu acabo distraindo. É só lavar a tampinha. Vamos lá. Eu vou usar duas cores agora para trabalhar essa luz. Eu vou usar o vermelho natal, que nós já tínhamos usado, e vou usar o vermelho fluorescente. Eu vou aproveitar aqui, deixa eu só encher a tampinha. Vocês percebam que aqui nessa flor eu fiz umas dobras, então eu vou aproveitar aqui e vou fazer umas dobras nessa aqui também, que eu acho que eu gosto, eu acho que tá bem bonito. Se não quiserem, não precisa, tá? É a gosto isso também. Eu gosto porque dá um aspecto de mais natural. Então aqui, olha, eu venho com o vinho. Como que a gente faz a dobra? A gente simplesmente escurece embaixo e depois nós vamos clarear essa outra parte de cima, que é a mesma coisa. Deixa eu ver se tem mais algum lugar que eu quero colocar aqui. Olha, podemos colocar aqui. Também vai ficar bem legal, ó. E nessa pontinha aqui, ó. Vai ficar bonitinho, tá? Então, vamos lá. Agora, com o vermelho natal, nós vamos dar a primeira luz, tá? Então, aonde nós colocamos o púrpura, ao redor, a gente vem com o vermelho natal. Clareando. Para intensificar mais ainda essa profundidade aqui que nós fizemos. Não precisam cobrir todo o vermelho tomate que nós colocamos. Em alguns lugares só, tá? Vocês coloquem o vermelho natal. Vamos trabalhando, ó. Vou colocar aqui nessa dobra para já dar uma clareada aqui. Nessa dobra aqui também, olha, vocês vão clarear a beirada, ó. Então, essa é uma primeira clareada que eu tô dando aqui com esse vermelho natal. Depois eu vou vir com vermelho fluorescente. Certo? Vamos fazendo isso em alguns pontos somente. Eu vou falar um pouquinho aqui da série que eu vou trazer para vocês. É uma série de somente flores vermelhas, já comentei no começo do vídeo.
Não sei com que tempo que vão ser publicados esses vídeos aqui, porque eu tenho outras atividades que me ocupam bastante aqui. Então, assim, vai ser uma sequência agora só de flores vermelhas. Então, a ideia é fazer o hibisco, a rosa, a tulipa. Então, se você ainda não se inscreveu no canal e quer acompanhar, ativa o sininho, se inscreve aí para ser notificado dessas próximas aulas. Me falem também se vocês gostam, né, das aulas de flores, de alguma outra coisa que vocês queiram que eu traga para vocês. Olha, clareei primeiro com o vermelho natal. Nossa, tá fugindo as cores aqui. Eu quero falar e não vai. Deixa só eu arrumar aqui, que tá falhado aqui. Gente, eu poderia deixar para arrumar isso depois, mas vai me dando um nervoso. Com pintura eu tenho um pouco de toque, sabe? Eu não consigo ver espaços aqui faltando tinta e não arrumar com vocês aqui. Porque eu poderia dar esses retoques depois da aula. Então, olha, agora com vermelho fluorescente, vamos intensificar. Novamente alguns pontos, tá? Não é em todos os locais que nós vamos colocar. Eu gosto de colocar sempre mais na pontinha das pétalas. Aqui ainda tá molhado, então não vai dar um efeito muito grandioso, né, no resultado. Se vocês esperarem secar e vierem fazendo isso aqui, é melhor secar pelo menos um pouco. Mas aqui não vai dar tempo, né, porque eu quero terminar essa flor com vocês hoje. E ainda tem aquele pra gente fazer ali. Então, olha, aqui no meio, entre o vinho que nós tínhamos colocado e o púrpura. E aqui é a divisão daquela pétala, né? Então, intensifiquem aqui, ó. Pra determinar qual está por baixo e qual está por cima. Trabalhem só alguns pontos mais na pontinha da pétala. Gente, às vezes é bem complicado, sabe? Gravar aqui. Eu aviso ao filho, olha, eu vou gravar a aula. Não me atrapalha. Eu tô lá conversando com as meninas, mas aí, né, ele gosta muito de conversar, interagir o tempo inteiro, então às vezes ele fica entrando aqui. Olha, aqui é a dobra que nós fizemos, então eu vou clarear essa beiradinha aqui. Ele tem 12 anos, né, mas eu falo, menino, parece que não amadurece, né? Minhas filhas com 12 anos já eram moças. E quem tem um menino aí de 12 anos também, que ainda é um molecão, deixa comentário aqui comigo pra me ouvir também, porque aí eu me sinto mais próxima, eu me sinto tão solitária nessa saga de ser mãe. Mãe de menino, que é muito diferente, eu acho. Olha, aqui eu tô com fininho, eu quero só fazer uma pontinha aqui nessa pétala, então eu vim com o pincel fininho. Prontinho. E é isso. Vocês vão trabalhando. Na hora que secar, vão ter que trabalhar mais novamente luz e sombra, tá? Não vou ficar aqui alisando demais o trabalho, porque eu acho que vocês já entenderam. Vou dar um retoque aqui, que eu também tô vendo que tá faltando tinta. Olha com amarelo bebê. Nesse pontinho aqui.
E aqui, ó, vou vir de novo com amarelo bebê e vou clarear novamente aqui. Nessa parte central aqui, eu vou colocar um pouquinho do verde maçã. Ó. Por cima daquele siena que nós colocamos, eu vou vir com uma carreirinha do verde maçã. Porque eu quero isso mais esverdeado do que amarronzado. E o verde maçã, ele é uma cor que ele vem bem aguadinho, né? Então dá pra gente trabalhar dessa forma. E aqui vou intensificar com o amarelo bebê novamente aquelas cobrinhas que nós fizemos, ó. Porque isso aqui é bem elevado nesse miolinho da papoula. Tem um bichinho aqui. Verão, né? Verão fica sempre cheio de bichinhos de luz. Prontinho. Agora vamos voltar. Não, antes de eu voltar aqui no botão, eu vou fazer com vocês aqui. Nossa, sujei minha mão toda com... Olha, amarelo bebê. Deixa eu limpar aqui, pra não sujar o trabalho. Antes de eu voltar aqui nesse botão, eu vou fazer com vocês aqui. Eu tenho esse pincel aqui. Esse pincel é 802, número 12. Ele era mais pontudinho. Eu cortei, acertei a cerda, porque eu gosto... Deixa eu molhar ele aqui. Ele molhado faz o efeito melhor. Eu gosto de pegar esse pincel, eu abro bem essas cerdas para trabalhar esses pontilhados brancos. Então, eu vou, com ele molhado, ele firma melhor. Olha, eu vou fazendo isso aqui no pincel, puxando, abrindo. E aí, agora eu vou vir no branco. Meu branco tá muito duro. Eu vou, olha, molhar aqui no branco. Venho no pratinho. Olha, vou bater. E eu observo aqui nas cerdas se não tem nenhum lugar que tá depositado muita tinta em um lugar só, tá? Então, eu vou bater aqui. E agora eu vou vir no centro. E, ó. Vou fazer essas pintinhas brancas. Se precisar, pego mais um pouquinho aqui, ó. Se precisar, depois eu venho com o zerinho, né? O pincel alfinete. E intensifico em alguns locais, tá? Mas para que a gente não tenha que ficar fazendo pontinho por pontinho, que é muito desnecessário, eu vou repetir aqui a série, porque eu não sei novamente se eu vou conseguir editar esse vídeo e colocar aqui para vocês. É o 802, o número 12, da Tigre, tá? Se vocês encontrarem, como eu disse, ele vem mais afiladinho aqui, vocês cortem ele retinho, corta pouco, tá? Porque a gente precisa abrir ele, então é só tirar a pontinha mesmo que vem, para deixar ele retinho aqui. Que todo o trabalho que tiver que fazer esses pontilhadinhos, ele facilita muito. Isso até nas frutas, tá? Quando a gente tem que fazer aqueles pontinhos nas frutas antes, também pode fazer. Aí é só carregar um pouco mais de tinta e ir trabalhando. Então, enquanto aqui seca, vamos terminar esse botão aqui. Deixa eu só ver se vocês estão visualizando bem. Puxar um pouquinho para baixo aqui. Olha, eu vou voltar com o verde oliva primeiro, que eu vou intensificar a sombra. Meu pratinho que já nem tem espaço mais de tinta aqui. Ó.
eu vou intensificar aqui, nessa parte de baixo. E nessa lateralzinha. Aqui eu vou manter um verde mais claro, eu vou até voltar com... Eu posso vir agora com verde kiwi, para dar uma clareada aqui. Só nessa região aqui, tá, pessoal? Ó. Bom, clareou, escureceu, o que precisava escurecer, vamos fazer esses fiapinhos que a papoula tem também. Então, eu vou pegar, deixa eu só achar aqui, o palha, mas se vocês não tiverem o palha, podem usar o branco, não tem problema nenhum. Eu prefiro o palha porque é mais próximo da cor que fica lá na papoula. O pincel mais fininho que vocês tiverem, eu tenho um aqui que ele é bem pequenininho, deixa eu localizar. Olha. Esse aqui, ele é o 308, número 2, da Tigre. 308, 2, o 0, tá? Ele é 2,0. Ele é bem pequenininho. Então, olha, nós vamos fazer vários risquinhos. Só que esses risquinhos, eles precisam acompanhar o movimento, tá? Não dá para fazer eles para um lado e para o outro. Então, acompanhe, olha, esse movimento e vamos fazendo os risquinhos. São vários, a gente não vai conseguir aqui repetir o que tem na papoula de verdade, né? A papoula realista. Mas a gente tenta aqui fazer pelo menos alguns aqui para ficar mais parecida, né? Porque são muitos pelinhos mesmo, são milhares. Quem tiver mais paciência aqui, né? Eu não estou com tempo, porque senão o vídeo vai ficar imenso de longo. Já não é curto porque eu pinto devagar, eu gosto de explicar devagar. Quanto mais vocês fizerem, melhor. E quanto mais fininho, também melhor. A minha tinta palha aqui, ela tá novinha, então eu não precisei diluir. Mas se a tinta estiver grossa, vocês diluam a tinta para ficar bem fininho. Porque são pelinhos mesmo. Tá? E é isso, ó. Façam nele todo. Sempre convergindo para dentro. Não façam assim espigado para fora, tá? Olha, eu tô fazendo para cima, ó. E é isso. Depois eu devo colocar mais alguns, mas eu vou esperar esses secarem também, porque senão não consigo. Agora, vamos voltar nesse miolo aqui. Eu vou pegar o siena novamente. Um pincel pequeno. Deixa eu ver meu pincel pequenininho aqui. Sumiu, desapareceu o que eu gosto. Achei. Nossa, são tantos pincéis que tem ali. E vou, olha, escurecer aqui novamente, ó. Vou intensificar essa sombra aqui.
Mas é bem pouquinha tinta, tá? E aqui também. Não exagerem aqui, porque é bem pouquinho mesmo. É só para dar uma sombra um pouco maior. E agora nós vamos fazer esses pistilozinhos. E para fazer esse pistilozinho, eu usei o rosa bebê. Tá? E aí, para esse pistilo, eu não vou usar um pincel tão fininho. Esse aqui eu não sei mais. Olha, o número tá tampado, ele tá remendado. Mas não é tão fininho quanto esse. Olha, vocês percebam a diferença. Eu tenho 3 pincéis aqui desse. E cada um deles tem uma espessura. Olha. Então, vocês observem isso na hora de comprar. Tem uns mais fininhos, tem outros mais grossinhos. E para cada coisa eu utilizo um aqui. Então, eu vou usar o mais grossinho. Vou vir no rosa. O meu rosa bebê também tá bem diluído. E vamos começar a puxar esses pistilos. São muitos também, tá? Na flor verdadeira. Eles não são retinhos. E aqui nós precisamos respeitar também o movimento, para que não fique parecendo que tá despenteado, né? Sabe aquele cabelo que pega chuva e fica todo um pra lá, outro pra cá? Então, olha, vamos seguir o movimento sempre pra cima. E aí vocês vão trabalhar também o máximo que vocês conseguirem aqui, do mesmo jeito dos pelinhos, a gosto de vocês, porque são muitos também desses pistilozinhos aqui, são milhares. E aí vocês vão fazendo quantos vocês conseguirem aí dentro do espaço que nós temos aqui. Porque não adianta também querer colocar demais e ir passando um em cima do outro e ir borrando um, e aí você não enxerga um e não enxerga outro. Então, novamente o trabalho de paciência da pintura. Eu não sei se já falei aqui com vocês, né? Todo mundo sempre falou que eu sou uma pessoa muito agitada e que não ia ser legal eu pintar porque minha agitação não ia permitir. Mas é engraçado, alguns trabalhos me deixam muito mais calma, é o que me traz o equilíbrio. Então, se vocês conhecem alguém aí que é muito agitado e que precisa dar uma acalmada, indiquem a pintura em tecido ou qualquer outro trabalho manual, porque se a pessoa gostar de fazer, ele não agita mais não, e a gente consegue sim, né? Aqui também teria alguns, tá? Subindo, mas eu não sei se vai aparecer muito. Eu fiz aqui nesse botão aqui, mas não apareceu muito, então nesse aqui, nos outros acabou que eu desisti. Eu fiz só na parte onde tá mais escuro mesmo, mas eu vou colocar alguns aqui, ó. Feito isso, fizemos bastante desses fiapinhos na pontinha de cada um deles, de cada pistilozinho desse. Nós vamos vir com camurça e vamos fazer uma gotinha. Não é uma bolinha, é uma gotinha. Então, olha, eu encosto o pincel e puxo. Encosto e puxo. Isso na pontinha de todos eles, olha.
Vou fazer mais rápido aqui. O grupo do Telegram lá é aberto para que vocês possam conversar comigo, tirar alguma dúvida. Podem até pedir algum trabalho que vocês queiram, alguma coisa que vocês queiram que eu traga para pintar para vocês. Podem deixar aqui embaixo nos comentários, mas podem conversar comigo lá. Eu quero estar bem próxima de vocês, né? Interagir. Eu não quero estar aqui falando pro vento, né? Sem saber quem é que tá do outro lado aí. Então, interajam lá comigo, conversem, participem e deixem opiniões. O link vai estar aqui embaixo, como eu já disse, tá? E é isso, pessoal. O que nós vamos ter que fazer aqui a mais nesse trabalho, né? Eu ainda vou finalizar ele depois, mas novamente, olha, vou só dar uma... Vou vir com o vinho mais uma vez, aonde eu vim com o vinho nos outros, olha. E vou intensificar em alguns pontos. Não vou ficar fazendo tudo aqui com vocês, fica longo, fica cansativo, mas é isso, ó, uma tintinha seca aqui, que é a maquiagem final que eu falo sempre que tem que ter, tá? Melhorem depois luz e sombra. Façam com vinho e façam com fluorescente. E eu espero vocês na próxima aula com outra flor vermelha pra gente dar sequência a essa série. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.